Será que a casa vai cair? Alexandre de Moraes envolvido no caso do Banco Master, Flávio Bolsonaro empatando com o Lula nas eleições de 2026 e um possível sinal de uma crise vindo nos próximos anos. Esse é um novo quadro do canal, Resumo da Semana, e aqui você vai ver todas as notícias importantes da semana passada e tudo que você precisa saber para ficar por dentro do mercado. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro. Hoje tenho mais de 100 milhões de reais sob a minha assessoria e esse é um novo quadro que eu estou trazendo para o canal para fazer um resumo semanal da Bolsa. Ou seja, eu vou trazer todos os acontecimentos que aconteceram na semana passada e vou trazer para te explicar de uma maneira simples, direta, sem enrolação, sem ficar trazendo muita coisa à toa. Você vai entender o que precisa e o que é necessário. Toda segunda no canal a gente vai estar trazendo esse conteúdo para você. Mas vamos logo para a primeira notícia. Saiu grandes informações que a grande mídia estava falando que o ministro Alexandre de Moraes estaria envolvido com a questão do caso do Banco Master. Como assim envolvido nessa situação? De acordo com reportagens da CNN, do O Globo, do Estadão, a PF conseguiu identificar que estava tendo ligações do Alexandre de Moraes ao telefone do Galípolo, ou seja, tentando entender o que estava acontecendo com o Banco Master, possivelmente colocando uma pressão para que o acordo de venda do Banco Master para o BRB seja executado. Só que aí, de acordo com as investigações, começou a haver coisas mais profundas, que foi o quê? Um contrato que o próprio Daniel Worcaro tinha com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E não é um contrato simples, cara, é um contrato de 3,6 milhões de reais por mês. A gente está falando de mais de 120 milhões de reais até o final desse contrato. E tudo isso para quê? Para que esse escritório de advocacia da esposa do ministro representasse o Daniel Worcaro em possíveis problemas quando envolvesse o Banco Master. E aí começou aquela dúvida, porra, será que está tendo conflito de interesse dentro do STF? É um caso de bilhões de reais com envolvimento de um ministro, mas no caso não é diretamente com o ministro, mas sim com a esposa dele. E aí começou uma dúvida de uma imparcialidade, porque pô, o STF, o judiciário brasileiro, ele tem que ser imparcial nas decisões. E o que ficou de dúvida aqui foi o seguinte, pô, será que o Alexandre de Moraes agora está agindo de forma imparcial? Porque a esposa dele está recebendo um contrato ali de 120 milhões de reais. Será que não existe um peso a mais para o Alexandre de Moraes julgar de forma imparcial? E é isso que a mídia está batendo em cima e está tentando entender. E aí, pô, todo mundo ficou em dúvida, todo mundo ficou em cima. E agora a PF está em cima, está investigando, está tentando entender qual que é a ligação de tudo isso. O grande problema é que o Brasil permite que isso aconteça, né? A gente tem que membros do núcleo familiar de um ministro do STF possa advogar livremente. Não estou falando que não pode ter advocacia, mas desde que os casos não sejam ligados, porque, pô, imagina, você tem a sua esposa que está advogando para um cara e você vai tomar a decisão desse caso que ela está recebendo 120 milhões de reais para receber. Então, o Brasil, ele é um pouco aberto nessa parte e não é legal que isso aconteça, né? Porque você abre espaço para conversa, abre espaço para imparcialidade. Você não está falando que ele está sendo, né? A gente tem que esperar as investigações aí da polícia. Não posso afirmar nada aqui, mas abre esse espaço aí de dúvida, né? Abre esse espaço de pergunta, que é o que a mídia tá falando. E aí já tá saindo burburinho no Senado de uma possível CPI dentro do STF, mas é muito difícil, né? A gente tá falando que é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal ali do Brasil, o órgão máximo da justiça brasileira, pô, ter uma CPI ali dentro e um impeachment é muito difícil, muito complicado que isso aconteça. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Eu acho que isso aí tem que ser investigado mais a fundo e que casos como esses não podem acontecer mais no Brasil. Porque, porra, aí fica muito próximo, né? Você tá falando que o marido da mulher que tá advogando pra um cara que tá recebendo 130 milhões, que vai julgar esse caso e vai dar um voto de decisão. É muito conectado às coisas, né? Não poderia ser assim na minha visão, mas quem sou eu aí para ditar as coisas que acontecem no Brasil? Agora saindo um pouquinho do STF e vindo aqui para as eleições, cara, isso aqui que aconteceu a gente não entendeu nada. Há um tempo atrás o Bolsonaro tinha falado que, pô, eu vou indicar o Flávio Bolsonaro como possível candidato. E eu, porra, como assim? Flávio Bolsonaro não era Tarcísio? O que tá acontecendo? E aí, nesse dia, a Bolsa despencou os juros futuros, né? A taxa de juros, que é basicamente um indicador para onde a economia está indo, começou a disparar. Quando o juros está muito alto, significa que o Brasil não vai ter controle das coisas. Por quê? Porque, pô, Flávio Bolsonaro não tinha força nenhuma para conseguir se eleger. E aí, o que aconteceu? Saiu essa notícia aí que você tá vendo do Paraná Pesquisas, que mostrou que o Lula e o Flávio Bolsonaro ia ter um empate técnico nas próximas eleições. E aí todo mundo ficou, porra, sem acreditar nisso, né? Como assim?
Flávio Bolsonaro e Lula têm o mesmo peso de decisão aí, e aí eu acho um pouco difícil, a gente não sabe como que estão sendo essas pesquisas. Na minha visão e no que eu vejo, eu acho que o Flávio Bolsonaro não tem peso suficiente para conseguir bater o Lula, eu acho que não consegue mesmo, eu acreditaria mais o nome mais para Tarcísio, mais para uma linha assim que vai conseguir comprar um pouco do centro também. Mas se essa pesquisa realmente representar o que o Brasil acredita, a gente vê que a polarização continua vivíssima, né? Todo mundo, direita e esquerda, tá todo mundo muito um contra o outro ali, a polarização extrema tá acontecendo. Porque Flávio Bolsonaro não tinha força nenhuma. Bolsonaro falou que vai apoiar, começou a ter força pra caramba. Isso mostra que tem muito espaço para conversa em 2026. Vamos ver quais que vão ser os rumos. Só trazendo um pouco de dado, o Lula apareceu com 44%, enquanto o Flávio Bolsonaro apareceu com 41%. O Lula tá na frente, mas isso levaria para um empate técnico e levaria para segundo turno os dois. Agora, saindo do rumo lá de Brasília, STF, eleição, a gente vem para a parte do ouro. O ouro bateu máxima histórica mais uma vez, ouro nas alturas, cada vez mais valorizando sem parar. E aí a gente vê ouro, prata, vários minérios que também são corados muito no preço do ouro, batendo um recorde histórico. Você tá vendo o gráfico aí da cotação do ouro, tá um absurdo, né? E aí o ouro que andou de lado durante anos, não saindo do lugar, agora batendo máxima histórica. O que está acontecendo? Por que que isso começou a acontecer e por que que o ouro começou a subir pra caramba? A Rússia, a China e diversos outros países começaram a comprar muito ouro. Por que disso? Porque eles começaram a ver o seguinte: cara, o Trump entrou, começou a se fechar para o resto do mundo, começou a colocar tarifa em todo mundo, e antes, todo mundo que antes acreditava no dólar como reserva de valor, para, porra, eu acredito pra caramba nessa moeda. Essa moeda é o que vale para o mundo todo, ela é segura. Começou a ver os Estados Unidos desacelerar. Começou a ver uma economia que está muito baseada em IA e tecnologia, que está com uma possível bolha, o pessoal já está com medo. E começou a ver aí o mundo todo olhando para os Estados Unidos e falou, cara, o Trump está me atacando, está colocando tarifa contra mim. Como é que eu vou deixar todas as minhas reservas que eu tenho do meu país, 80%, 70% em dólar? Cara, eu preciso ter ouro. E aí, grandes países, China, Rússia, e aí, claro, que são os concorrentes dos Estados Unidos, né? Mas pequenos países começaram a aumentar muito as suas reservas em ouro para conseguir ter proteção. E aí, se você tem países gigantescos comprando tonelada de ouro, a gente está falando que vai disparar. Só que o que que isso acontece? Por que que o ouro é tão ruim quando ele está muito alto? O que que isso significa? Quando as pessoas começam a ficar com medo, para onde que elas correm? Elas correm para o ouro. E o ouro está nas altas, significa que o índice de medo, o medo das pessoas na economia está muito grande. Elas não estão confiando nos Estados Unidos, né, no dinheiro real. Estão voltando a confiar em metal, em metal precioso, em ouro. O que que é o problema disso? A gente está vendo que tem uma possível crise vindo por aí. Por quê? As pessoas já estão se baseando em ouro, porque quando você tem uma época de crise, de muita incerteza, de dificuldade na economia, o ouro é o que mais sobe. Metais preciosos sobem pra caramba. E é isso que começou a acontecer. Então já está com indício de alta muito grande no ouro. E sempre que o ouro vem acompanhada de uma alta tão grande como essa, logo em sequência começa a se abrir espaço para uma crise ou alguns anos depois vem uma crise. Então a gente não pode cravar que vai vir uma crise só porque a alta do ouro começou a acontecer, mas a gente começa a ficar preocupado, começa a ver que grandes países param de depender só de dólar e começam a comprar ouro e fazer reservas muito grandes. Bancos centrais do mundo todo estão comprando ouro e estão estocando. Estão ficando com medo, estão deixando guardado para se realmente alguma coisa acontecer, estarem resguardados aí, ao invés de estarem resguardados com ouro, né? Não dependendo só dos Estados Unidos. E para finalizar, a gente tem as notícias não tão relevantes para ter um espaço muito grande, nem tão desnecessária para não aparecer nesse vídeo. Começando pelo caso das Havaianas, que realmente deu um burburinho, deu muita gente, até eu fiz um post falando disso. E o que que aconteceu? Fizeram aquela campanha, começa com 2 pés na porta, não começa com o pé direito, fundo todo de Havaianas vermelhas, e aí a direita inteira tentou cancelar as Havaianas, mas o que aconteceu foi o oposto. As Havaianas realmente sofreram um hate muito grande, mas quando você viu as ações das Havaianas em um dia caindo 2%, a Itaúsa, que é a controladora ali do grupo, né, das alpargatas e tudo mais, veio e começou a comprar muitas ações. Então, enquanto o mercado estava vendendo, Itaúsa viu uma oportunidade e veio comprando muitas ações, fazendo elas recuperarem a queda. Então, vocês estão vendo os gráficos que as ações caíram pra caramba no mesmo dia que saiu a bomba da campanha, e no outro dia Itaúsa veio comprando e subiu pra caramba. Isso mostra que o mercado tá olhando o número, cara. O mercado tá olhando o que é real, o que tá acontecendo. Pô, vamos cancelar Havaianas? Pode até surgir um efeito,
Mas olha o que aconteceu com o Bis, né, cara? Bis tentaram cancelar, mas não deu em nada, não deu certo. E é o mesmo que a gente acha que vai acontecer com a Havaianas. É muito difícil você cancelar uma marca. Mas a gente tá vendo que tá usando perdeu tempo e saiu comprando mais posição em Alpargatas. Agora com a Azul a situação tá difícil, as ações caíram mais de 30% com o anúncio do aumento de capital e a diluição pesada para o acionista minoritário. E aí o pessoal não gostou, começou a cair para caramba o preço e já despencou mais de 30%. Realmente algo absurdo. Agora, olhando para os juros, cuidado com o cartão de crédito. Os juros para a pessoa física bateram 60% ao ano e o endividamento das famílias chegou num recorde do Brasil nunca visto antes. 79,5% das famílias brasileiras têm dívidas. Esse é o maior nível desde 2010. 30,5% já estão com dívidas atrasadas, então, pô, tá endividado é uma coisa, agora atrasada é que já ferrou tudo. 13% já admitiram que não tem como pagar, pô. Isso aqui é um recorde. 13% das pessoas falaram que não tem da onde tirar dinheiro, não consigo pagar essas dívidas. E aqui mostra a importância de, cara, você tá controlado. Até pensando nisso daí que a gente desenvolveu o Move, né? Não sei se você conhece, mas o Move é um aplicativo que eu utilizo para cuidar das minhas finanças. Então é um assistente financeiro no WhatsApp mesmo, que eu mando um áudio, mando foto do meu recibo, mando uma mensagem para ele, como se eu estivesse conversando com um amigo. Ele entende o que eu gastei, o que eu ganhei, e falo para ele, ó, Move, acabei de ganhar R$1.000 aqui de salário, R$5.000 de comissão, e vou mandando para ele anota tudo e eu consigo controlar. Eu falo para ele, porra, Move, eu não posso gastar mais de 1.000 com comida esse mês, hein, me controla aí. Eu chego 800, ele avisa, chego 1.000, ele fala que eu estourei o limite. Então ele sempre vai me avisando sobre isso. Então eu controlo tudo pelo Move. Se você quiser ajuda para controlar suas finanças, segundo o link aqui da descrição, tá o link do Move para você conseguir acessar. Muito baratinho, porra, R$24,90 ali, como se fosse uma assinatura da Netflix. Clica aí no segundo link, dá uma olhadinha e você testa aí, vê o que você acha, depois você me fala. Bom, esse foi o resumo da semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que está um pouco perdido aí de como que ele faz para investir o dinheiro dele, o que aconteceu na semana passada. Manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar demais. E comenta nesse vídeo o que você achou. Pô, você acha que é um quadro legal, é uma coisa que você quer ver? A gente está querendo trazer toda semana, então se você gostou, deixa aqui nos comentários e traz sugestão, o que você quer que melhore, o que você quer que a gente muda, que a gente implementa nos vídeos. Vai ser um prazer conseguir ler esses comentários e implementar. Então é isso, fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.